Meu amigo e minha amiga, vim para gravar mais um vídeo e hoje para falar de cultura, falar de livros, falar de intelectualidade. Mas antes eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal para que assim eu possa continuar com o meu trabalho. Peço lá também que vai no sininho, né? Dá um toquinho e para que vocês possam estar sempre sendo notificados das minhas postagens. Meu amigo e minha amiga, nós vivemos uma crise intelectual aflorando no mundo, principalmente com o princípio da internet, e muitas pessoas preferem não ler. E quando lê só apenas estrofes. Estrofes, alguma parte. Aí, principalmente porque nós vivemos diante de muitas informações. Eu li um livro, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É um livro em que a gente consegue assimilar as questões culturais, de linguagens e de histórias no sertão das Minas Gerais. O livro Grande Sertão Veredas, ele é um livro da literatura brasileira, um dos mais bem conceituados da literatura brasileira, de Guimarães Rosa. Foram vários os personagens, cada um com suas peculiaridades, de Guimarães. Por exemplo, o Riobaldo, que admira a questão da jagunçada, quando começa ali no São Gregório, quando chega o Coronel Ramiro, ele se entusiasma entusiasma por um garoto, olha para você ver, através de um olhar, que era o Reinaldo, depois, futuramente, Diadorim e uma mulher. É muito fascinante essa história de João Guimarães Rosa, que passa pelo sertão do norte de Minas Gerais. Começa no São Gregório. Do São Gregório passa até o Ribeirão Santa Fé. Do Ribeirão ao Paredão Curralim. Curralim, ele vai até Barra do Guaicuí, ali perto de Pirapora. Depois retrocede, voltando a Grão-Mogol, Montes Claros, Brasília de Minas, Mirabela e várias outras cidades são cenários, São Francisco, São Romão, Januária, Carinhanha, são cenários para a narração de João Guimarães Rosa. Uma jagunçada, Ali ele tinha como personagens o Riobaldo, como eu já disse, a Diadorim, que era um dos principais personagens, o Hermógenes, Joca Ramiro, que foi o homem, o pai de Diadorim, onde eles vingaram a morte de Joca Ramiro, matando o Hermógenes, e depois Diadorim também vindo a morrer. Zé Bebelo, essas foram Altacília, que depois casou com Riobaldo depois da morte de Diadorim, e assim foram vários os personagens que marcaram o conteúdo de João Guimarães Rosa.
impressionante. Impressionante tudo isso. A gente fica... E ele coloca coisas, né, na cabeça das pessoas que nos deixam impressionante. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Isso era uma história que gira em torno do jagunço Riobaldo, também conhecido como Tartarana ou Urutu Branco, né? Morador, protagonista do livro, na obra, dos dois pontos aos quais o narrador se apega. Diadorim também é um jagunço, né? Com quem Riobaldo estabelece uma relação diferenciada, que se coloca nos limites entre a amizade e o relacionamento afetivo de um casal. O que é mais engraçado na história do livro é o pacto do demônio de Riobaldo, a mudança de comportamento de Riobaldo. O Riobaldo, ele fez no meio do redemoinho, né, como a gente coloca aqui o livro, e o Riobaldo, ele, depois que passaram uma noite ali, não sabe se concretizou mesmo o pacto com o diabo, mas uma coisa foi certa: Riobaldo transformou completamente. Riobaldo chegou lá, logo destituiu o Zé Bebelo como chefe do bando, né? Atirou no amigo de Zé Bebelo, que não aceitou a ideia de que Riobaldo que a partir daquele momento seria o chefe. Zé Bebelo, quando foi reclamar isso a Riobaldo, ele levou um tiro também, né? Então ali foi a transformação. Será que concretizou o pacto com o diabo? São questões ainda que são colocadas, né? São colocadas. Aí a gente vê muita coisa também, o Rio São Francisco, né? Como eu já disse, as outras cidades, né? Passou como se passou, nem refiro que fosse difícil, essa vez não podia ser. A segunda, por apresentar uma divisão na história do narrador protagonista, o São Francisco partiu, minha vida em duas partes. É espetacular o livro. Gente, eu quero dizer que então vai estender o livro aqui, mas quem não leu o Guimarães Rosa, quem não leu o Grande Sertão Veredas, é necessário que leia. Se você quer adquirir um pouco de intelectualidade, um pouco de conhecimento do que foi o Brasil há 100 anos atrás, 1890, 1860, como se comportava os fazendeiros, né? Que muitos dos fazendeiros, eu também já tenho visto algumas histórias, eles largavam as suas famílias e saíam para o mundo. Muitas delas não sabiam o que o marido ia fazer, mas era jagunçar, né? Era ter demandas de terras, era por vingança, né? Era por se doer por um fazendeiro ter passado o outro para trás ou ter matado alguém da família do outro. Tudo isso acontecia nos sertões das Minas Gerais. São muitas histórias, né, que nós aqui, eu tenho um prazer muito grande de estar falando de João Guimarães Rosa. É um livro que faltava para mim ler, né? Eu me preocupei com vários outros livros, a gente lendo, né? Mas eu nunca tinha lido o Grande Sertão Veredas. Para mim, minha parte intelectual estava faltando alguma coisa. Como é que você vai sentar em uma roda de intelectuais para falar de cultura, sendo que você nunca leu Grande Sertão Veredas? Você vai ficar perdido no meio dos intelectuais.
no meio, como disse aqui que João coloca, no meio do redemoinho, como é que ele coloca aqui? No meio do redemoinho, né? É realmente sensacional as coisas colocadas por João Guimarães Rosa no seu livro Grande Sertão Vereda. Eu, se eu não colocar o óculos, o diabo no meio da rua, no redemoinho, o diabo no meio da rua. Mas não concretizou não, viu, gente? Eu acho que foi uma transformação do Riobaldo, mas sem grandes mudanças no seu caráter de pensamento. Eu acho que esse pacto, uns analisam que foi realizado e outros não. Pois é, tem muita coisa para falar de João Guimarães Rosa. A história é espetacular. Estou indo aqui para 11 minutos. Se for aqui eu fico até 20, 30 minutos falando dessa história espetacular. Mas eu vou parar por aqui e pedir a todos vocês que não deixem de ler João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, um clássico da literatura brasileira.